É um prazer sempre tê-la aqui. Mônica, tudo bom? Dani? Bem, você? Obrigada. Mônica, eu sempre digo, e não me canso de falar, né? Você é uma estudiosa e dentre os seus estudos, você estudou a história da moda com o professor João Braga, que inclusive você o trouxe aqui para uma palestra super bacana, super especial. Foi um prazer, na verdade. É a segunda vez que o João vem para Araraquara, a nosso convite. E, na verdade, ele fez 2 palestras agora. Da primeira vez ele veio, fez o lançamento do último livro dele, que é Um Século de Moda. E agora ele fez uma palestra sobre o universo do luxo. E para essa palestra, que foi uma ação beneficente, nós arrecadamos brinquedos para o Dia das Crianças e entregamos para uma determinada entidade. E depois ele fez também uma sobre cultura de moda, que foi para os meus alunos do 2º ano do curso de design de moda. Ai, que Quer dizer, na verdade, não só para os alunos do 2º ano, né? Alunos do 1º, 2º e 3º anos. E a gente, assim, é sempre um prazer receber o João, porque ele sempre, além do que ele tem de informação específica para passar, ele é uma pessoa muito culta, ele viaja muito, então é sempre interessante recebê-lo. É uma delícia, né, Mônica? Dani, eu falo assim, a história da moda é a base para quem gosta de moda e para quem estuda moda. Então, algumas pessoas ainda têm um certo preconceito, se bem que eu acho que isso praticamente não existe, a não ser que a pessoa seja assim, muito desinformada ou que realmente não entenda o valor do estudo em si, né? Mas acredito que principalmente os educadores têm por obrigação saber que a história da moda é a base para que se entenda toda essa questão cultural dos povos, né? Nós temos roupas que fizeram guerra, roupas que significaram mudanças de governo, roupas que fizeram época. Então, quer dizer, é toda uma questão cultural sobre a qual a gente não pode deixar de conhecer, né? A respeito do que a gente não pode deixar de conhecer, estudar, enfim. Eu fui numa palestra, numa dessas palestras que você trouxe para cá, para Araraquara, e você até citou, né, em meio ali as composições dos looks, falou assim, bom, a história da moda não sai de mim, e você explicou sobre a estampa de Caxemira. Da região da Caxemira. Eu achei super interessante. Conta para os nossos telespectadores, eu achei muito legal, muito interessante a história da estampa. Na verdade, assim, de uma maneira bem resumida, os tecidos que saíam do Oriente, da região da Caxemira, na verdade, né? Tudo que vinha do Oriente, da África, eles tinham que ter uma maneira de identificar. Então, o carimbo, na verdade, que as pessoas colocavam nas embalagens que identificavam, eles pintavam essa parte da mão e carimbavam na embalagem. Isso fazia com que as pessoas soubessem, quem recebia saberia que era da região da Caxemira. Por isso, esse desenho, né, que é da lateral da mão, ficou conhecido como Caxemira. Olha que interessante, é bem bacana. interessante. E assim, eu acho interessante porque não deixa de ser um estudo. E, na verdade, quando você estuda a história da moda, você não estuda história da moda, você estuda história. Né? Então, você está estudando a cultura dos povos. A moda é só um braço. Então, não dá para falar assim, a pessoa faz moda, a pessoa é desocupada. Muito pelo contrário. Se você não tiver uma boa bagagem até para poder passar, né? E aí isso suplanta até essa questão pedagógica que a gente tem que trabalhar, mas você tem que ter uma bagagem um pouco além. E isso eu digo com muito orgulho, porque eu acho que estudar é o tipo da coisa que é um investimento que todas as pessoas deveriam fazer até morrer. Sim, sem dúvida. E melhor que isso, né? Você pode ainda passar o seu conhecimento para frente, que eu acho que isso é muito gratificante. O gostoso é você poder ensinar uma coisa que você gosta. Dificilmente o professor se especializa em alguma coisa que ele não tenha, com a qual ele não tenha afinidade, né? No meu caso, eu sempre trabalhei com educação e lecionava português e inglês. São 2 disciplinas que eu adoro também. Quando eu fui para esse lado da consultoria de imagem e, consequentemente, da moda, não só, né, mas também a gente se vê obrigada a poder aplicar isso em outros horizontes. E o estudo, na verdade, é o que te permite entrar, ou melhor,
ao invés de dizer entrar, é sair dessa questão de moda de vitrine, moda pronta, moda tendência, porque a gente não quer falar de desfile. Sim. A gente até fala de tendência, até fala de desfile, porque isso faz parte do estudo, mas o foco é a influência da moda na cultura. Sim, a essência, Essência, né? Exatamente. E um outro assunto, bom, tem como a gente mostrar a foto do professor João Braga, que esteve aqui fazendo uma palestra muito legal? Olha que bacana, essa foi a última vinda dele aqui, né? Isso. Foi a palestra do período da tarde, quando ele falou do universo do luxo. E eu costumo dizer para os meus alunos, isso também vindo de uma das aulas do João, que um dos artigos de luxo que nós temos hoje, na verdade, os maiores artigos de luxo que temos hoje são tempo e água. Porque o luxo é aquilo que se torna inacessível, né? E essas duas coisas estão se tornando inacessíveis, né? É uma verdade, Mônica. É para tirar até aquela questão das pessoas entenderem luxo como uma roupa de marca. O universo do luxo não está no universo da moda, né? O universo do luxo, ele está no jeito de viver, ele está nos lugares que você frequenta, a maneira através da qual você vive, e não significa necessariamente cifrão, né? Você poder, por exemplo, numa quinta-feira à tarde, como nós tivemos a oportunidade de assistir uma palestra do João, isso é luxo, né? Você poder dispor do seu tempo para estudar, isso é um luxo. Sim, verdade, Mônica. Bom, suas dicas são super valiosas. Bom, eu sou apaixonada pelo que faço, então... a gente sente. Que bom. E, Mônica, um outro assunto muito interessante também é o visagismo. Sim. Né? Nós tivemos também com o visagista Paulo Schettini, que também é de São Paulo. Na verdade, o João foi meu professor e o Paulo também foi meu professor em um dos cursos de consultoria de imagem que eu fiz, e junto com a Ilana Berenrock. E o Paulo é uma pessoa, assim, também apaixonado por aquilo que faz. E ele trabalha o visagismo dentro do universo da moda, mas muito mais dentro do universo da consultoria de imagem, que é a adequação do seu cabelo, das cores que você usa na sua maquiagem, da cor que você usa nos seus cabelos, do corte do cabelo, dos acessórios, enfim. O visagismo, ele trabalha o seu rosto. Sim, abrange muita coisa, Muita coisa. Né? Até o lado para o qual você divide o cabelo, que a gente pode achar que é uma bobagem, mas isso tem influência na fisionomia. Você pode parecer mais velho, mais novo, mais triste, mais cansado, mais favorecido com as cores, enfim. Isso faz parte também do estudo da consultoria de imagem. Ai, que delícia. E tem novidades aí pela frente? Mais pessoas talvez virão para falar de mais assuntos valiosos como esses? Nós temos 2 nomes a confirmar ainda, que são nomes bem conhecidos no mundo da moda e que fizeram parte de uma grife também muito conhecida, que agora se desfez e se transformou em 2. Eu não vou antecipar, porque eu ainda estou aguardando um ok das pessoas, mas são pessoas bem conhecidas, que sempre participaram com a grife na São Paulo Fashion Week. E não que isso seja um glamour, mas é uma referência do estudo de moda. Então, a gente tem na São Paulo Fashion Week uma semana onde se apresentam as coleções que são frutos de um estudo feito de tendências, de cores e de história da moda. E o estudo do momento agora, né, que a moda, ela se origina primeiro lá na Europa, o que vai usar, tal, eles já estão estudando tendências para o próximo verão, né? Sempre um ano antecipado, Tanto que nós tivemos um problema quando nós modificamos o nosso calendário de Semana de Moda aqui no Brasil, para que ele fosse equiparado às Semanas de Moda da Europa e Estados Unidos. O que acontece no hemisfério norte é que as estações são opostas. Então, para que você possa acompanhar, é lógico que não só o lojista, mas o fabricante também precisa investir com mais tempo de antecedência. E isso nem sempre é favorável para a indústria da moda, porque você, queira ou não, acaba ficando com um investimento aí parado até o tempo certo de colocá-lo nas lojas e isso chegar no público, né? Então, dentro dos negócios da moda, a gente estuda essa questão também. Mas, e também, uma coisa que eu acho interessante falar em relação a isso, é que nem tudo que se aplica
nos países da Europa e dos Estados Unidos, a gente pode trazer para cá. Sim, eu ia te perguntar justamente Em termos de estampa, isso, você né? até pode, mas em termos de tecido, e muitas vezes a roupa fica comprometida com o caimento, a proposta da roupa feita com outro tecido, ela pode ter o caimento comprometido. Por quê? Porque os tecidos usados nesses países são tecidos mais pesados, com exceção, claro, de tecidos mais leves de verão. Mas o inverno deles é inverno, né? O nosso inverno é um inverno tropical. Então, quer dizer, você tem um clima ameno no inverno, você não tem friozão. E lá eles têm temperaturas abaixo de 10 graus negativos, muito mais. Então, quer dizer, muita coisa não se pode nem trazer em função até do tecido que vai ser utilizado para a confecção. Mas a moda está muito aprimorada aqui no Brasil também, né? Acredito que muitos sem estilistas dúvida. vêm criando a nossa própria tendência. O Brasil tem criado ultimamente a sua identidade de moda, né? E a gente pode perceber isso através... Na verdade, se você for ver na história da moda, a Zuzu Angel, na década de 60 e 70, ela fazia já uma moda com as informações de toda a brasilidade. Então, eram estampas inspiradas no universo brasileiro de cultura. Eram estampas, não só as estampas, mas as tramas, né, de crochê, as tramas de renda que ela trazia do Norte e Nordeste. Então, ela foi a primeira costureira, não se falava estilista, né? Quem trabalha com costura é quem faz alta costura. Né? O estilista trabalha com a grife, é diferente. Mas na alta costura, né? Sim. Mas na alta costura, por exemplo, nas casas de alta costura que só existem em Paris, fala-se de costureiro e não de estilista propriamente. Quem faz é o costureiro. Mas a Zuzu, ela trouxe essa questão da brasilidade para a moda. E hoje a gente tem, assim, grandes representantes. O Pedro Lourenço, por exemplo, ele é o único brasileiro convidado para a Semana de Moda de Paris. Alguns já foram, Alexandre Redkovich também já foi convidado e outros, mas o Pedro, ele mantém isso, né? Então, assim, é uma moda brasileira, claro que ela tem uma informação do Pedro. O Pedro tem uma moda bem contemporânea, ele é filho do Reinaldo Lourenço e da Glória Coelho. Não podia ser coisa melhor em termos de criação, né? Então, eu falo que ele é o refino do refino. Mas não é isso, ele tem uma moda despojada também, e a gente não está falando só de moda para festa, absolutamente, até porque a roupa dele é bem casual. Mas ele tem um DNA já de ser uma roupa mais clean, de ser uma roupa totalmente contemporânea, com muito pouca informação em termos de detalhes. Os detalhes do Pedro, das roupas do Pedro, estão nos tecidos e na costura, muito mais do que aplicações. E quando ele faz alguma aplicação na roupa, essa aplicação realmente aparece. Então, ou ela é de outra cor, ou ela é uma informação completamente diferente. Por exemplo, uma aplicação de basque nas blusas, né? Como ele apresentou numa coleção recente, uma aplicação de gola. É alguma coisa que você percebe na roupa. Então, a estrutura toda da roupa é muito clean, é muito reta, é uma alfaiataria perfeita. E as aplicações é que se sobressaem. Né? Então, interessante. Quer dizer, a gente tem já uma cultura de moda para exportar. Isso é muito importante. Eu acho que com o tempo isso só vai aumentando, né? Sem dúvida, porque o investimento está sendo muito grande nesse sentido. Quem vai para fora fala assim, gente, como nós brasileiras somos vaidosas. Né? Porque a gente vê, enfim, mas principalmente nos Estados Unidos, que as mulheres no dia a dia, elas andam de moletom, às vezes aquele rabo meio desfeito. Brasileira vai para lá, o pessoal já sabe que é brasileira pela forma de pentear o cabelo, aquela perfeição, as roupas. Nós temos muita influência europeia, né? Até pela nossa origem, nós temos a questão da família imperial, nós temos toda a questão do barroco arraigado nas nossas ideias de arte e de moda. Então, não dá para dizer que a brasileira é básica, não é básica de maneira alguma, né? Já nos Estados Unidos, você tem todo um movimento de contracultura, que faz com que as pessoas tenham aprendido a lidar com diferentes variações. Então, quer dizer, eles são mesmo mais despojados. Sim, até o hábito de fazer a unha toda semana, dizem que as americanas não tem. Isso é cultural. Né? A gente não pode dizer que é certo, que é errado, mas é cultural.
Então, na verdade, nós temos uma preocupação muito grande, sim, com a nossa aparência. E assim, eu como professor de português chata, digo que a gente deveria ter a mesma preocupação que a gente tem com a aparência, a gente deveria ter com a língua portuguesa, que anda tão esquecida e que, independente da sua profissão, você tem que saber falar bem o português, né? Exatamente. Mas eu já estou entrando em outro assunto, Dani, mas é um recado que eu não consigo deixar de dar. Isso faz parte da elegância. Sem dúvida nenhuma, a sua imagem fica totalmente comprometida se você tem uma postura, até uma aparência até adequada e elegante, mas você acaba perdendo na elegância nesse quesito linguagem. Isso é muito sério. É verdade. O português ele é bem complexo, mas pelo menos o básico eu digo. Eu falo as concordâncias, né? Você tem que. Mas enfim. Vamos. Tá certo, Mônica. Então, eu agradeço mesmo a sua participação. Antes da gente encerrar, quero mandar um beijão para uma pessoa especial que está aqui, né, Mônica? Mais do que especial, é um lado direito. Né? É um bebê. Conhecido na cidade como bebê. O Caio, né, que é o braço direito aí da Mônica. Meu lado direito. Uma pessoa bem especial aí, muito querido, uma simpatia. Né? Mais do que proativo. Que bom, é uma sorte tê-lo trabalhando comigo.